Olá, meu nome é Mara Fage e eu sou diretor do Instituto Mara. Trato de fumantes no Brasil há 38 anos. Uso uma técnica auricular exclusiva, particularmente eficaz para os fumantes que fumam muito. Sua origem veio da acupuntura para tratar de viciados de ópio. Ela foi adaptada na Europa para o tratamento do tabagismo e vem sendo utilizada com muito sucesso. No passado, usava-se um ponto cirúrgico. Nosso método se baseia hoje na colocação de microcélulas de micropor que vão permanecer no lugar bem preciso de sua orelha durante um período de 2 a 3 semanas. Sua função é proteger umas áreas terapêuticas que serão previamente sensibilizadas. Com isso, provocamos uma série de reações. A principal, fazer com que seu organismo não sente mais a falta da nicotina, eliminando assim a maior parte das dificuldades. O efeito do tratamento é praticamente imediato, sem tomar medicação alguma, e uma única visita será suficiente. Quanto mais você fume há mais tempo, melhor será o resultado. A grande característica desse tratamento é a facilidade com a qual o cigarro é esquecido, sem passar pelos sofrimentos habituais. Esse tratamento que aplicamos no Instituto Mara tem por finalidade inibir a necessidade que o organismo criou em relação à nicotina. Fazer com que não sinta mais aquela vontade de fumar que faz você até acordar de noite para fumar ou sair do cinema. Além disso, você receberá orientações para saber como lidar com a parte psicológica da dependência. Fumar leva a 2 tipos de dependência. A física, a nicotina, aquilo que deixa agressivo, o subindo nas paredes, por causa da abstinência, e a psíquica, que de um lado lhe dá prazer e a sensação de relaxamento, e do outro o deixa ansioso, desanimado, inseguro. Além de tudo, existem rituais, gestos mecânicos, condicionamento, como dirigindo após as refeições, tomando café, com bebida ou em certos ambientes sociais. Você certamente já tentou a reposição de nicotina, adesivos, gomas de mascar. O cigarro eletrônico. São até mais perigosos que continuar fumando, porque você troca a nicotina do cigarro pela mesma nicotina, frequentemente em doses maiores, só que ela é ingerida ou aplicada na pele em vez de inalada. Em outras palavras, é o mesmo que continuar fumando sem a fumaça. Você deve ter já tentado vários remédios, a vareniclina, ou os antidepressivos como nortriptilina, bupropiona. Na verdade, são alguns dos efeitos colaterais dessas medicações que fazem com que você pode ter até esquecido o cigarro enquanto os usa. Mas essas medicações foram desaconselhadas, até mesmo proibidas pela própria Organização Mundial da Saúde em certos países, devido aos inúmeros efeitos colaterais. Você pode ter até usado o raio laser. Deixamos de usá-lo há anos devido aos fracos resultados. Vacina ou remédio para parar de fumar não existe. Você já ouviu falar de uma vacina para parar de comer, de beber, de jogar? Por que teria uma para parar de fumar? A hipnose ajuda somente na parte psíquica da dependência. Não elimina a abstinência, a fissura. E o cigarro eletrônico equivale a mastigar alguns chicletes de nicotina de uma vez só. Antes de aplicar nosso tratamento, faremos uma detalhada avaliação dos seus hábitos de fumar. Só assim, teremos condição de avaliar se você poderá ou não parar de fumar e atuar de forma eficaz. Dessa forma, não perdemos tempo. Só vou tratá-lo quando estiver seguro que terei condição de fazê-lo parar de fumar. Procedendo desta maneira, 70% dos fumantes atendidos pararam. E uma porcentagem muito alta em vista dos resultados obtidos com as outras técnicas que não passam de 30%. Aqui poderão ver alguns dos esquerdos deixados por os pacientes atendidos esses últimos anos. Meu objetivo é fazer você parar de fumar sem dificuldades, sem sofrimentos e principalmente sem engordar. Faço isso há quase 40 anos.